Nós vamos dar sequência à série de estudos e mensagens sobre o livro de Atos, Atos 16, versos de 1 a 5. E é o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura que nos diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Nessa manhã, irmãos, nós vamos dar continuidade a essa série de estudos e hoje é o sermão de número 18, é a 18ª mensagem sobre o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Hoje, irmãos, o tema da nossa reflexão é a visão ministerial do apóstolo Paulo. A visão ministerial do apóstolo Paulo. O contexto desse texto é muito simples. Conforme eu citei alguns minutos atrás, é o início da segunda viagem missionária do apóstolo e ele tem um propósito muito definido, muito claro nessa sua segunda viagem. Conforme nós vimos em uma outra meditação, irmãos, a primeira viagem missionária, ela foi mais curta. Segundo alguns estudiosos, ela durou cerca de 12 meses. Então foi relativamente curta em relação a esta segunda viagem. Essa segunda viagem é uma viagem que mostrou-se mais longa, mais demorada, segundo os estudiosos, cerca de 3 anos. Pois bem, qual era o propósito dessa viagem? Quando eles retornaram da primeira viagem missionária, que teve aquele problema que nós já vimos, que foi solucionado pelo Concílio de Jerusalém, eles ficaram ali algum tempo e não se sabe quanto tempo exatamente, o espaço da primeira para a segunda viagem missionárias. O tempo é um tanto relativo, mas é o que menos importa nesse momento aqui. Paulo tem o propósito de dizer a Barnabé para que eles voltassem pelas mesmas cidades para ver como estavam as igrejas. Eles concordam nessa viagem, mas ali existe uma separação, conforme nós já vimos oportunamente. Eles não entram em acordo sobre a permanência ou não de João Marcos na equipe. E aquilo acabou não tendo uma boa decisão aparentemente. Mas, conforme nós já vimos, em vez de dividir a dupla, na verdade se multiplicou a equipe. De uma passaram a ser 2 equipes, e Barnabé seguiu com João Marcos para o Chipre, e conforme nós já vimos, pouco se sabe sobre essa viagem, a não ser este destino, e Paulo tomou a Silas, e eles então vão para a região norte do universo, ali daquela parte daquele mundo antigo, e eles chegam então, como diz o texto, em 2 cidades bem próximas, Derbe e Listra. Ao chegarem na cidade de Listra é onde ocorre esse episódio que nós vamos tratar nesta manhã. Ele toma conhecimento de um menino muito bom, um jovem muito bom que tem bom testemunho e olha que interessante, a miscigenação na família daquele menino. A mãe é judia, mas o pai é grego. E ele percebe que aquele menino tem muito bom testemunho, como diz o texto. Tanto o pessoal de Listra como o pessoal de Derbe fala muito bem desse menino chamado Timóteo. E Paulo, então, ao perceber valores naquele menino, ele toma aquele menino consigo para ser o seu companheiro de jornada. Mas ele toma um cuidado muito grande por ser ele de origem também judia.
ele tomou cuidado de circuncidá-lo para evitar problemas que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Nessa manhã, irmãos, nós queremos falar sobre uma visão ministerial que todos nós precisamos ter. Não apenas os pastores e líderes, mas a igreja também precisa ter essa visão e acompanhar esses passos paulinos, porque eles objetivam o crescimento da igreja. Nessa manhã, irmãos, nós queremos falar então sobre essa visão ministerial. O primeiro aspecto que nós podemos aprender, irmãos, nessa história, nesse episódio, é que Paulo revela, irmãos, reconhecer, despertar e oportunizar vocações. O apóstolo Paulo revela reconhecer, despertar e oportunizar vocações. Observe a leitura dos versos 2 e 3. Os versos 2 e 3 estão falando de Timóteo e dizem assim: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Observe muito bem que o apóstolo Paulo aqui ele está demonstrando ver os valores que a igreja possui e oportunizar. Aquele menino, aquele jovem, não se sabe bem a idade dele, irmão, mas ele era bem mais jovem do que um padrão de autoridade estabelecido na época. Aquele jovem tem valores, aquele jovem tem virtudes, aquele jovem demonstra fé, demonstra coragem, demonstra ousadia, demonstra valores que para a igreja ou para as igrejas são importantes. Eles não podem, irmãos, ser minorados, diminuídos. Não, eles têm que ser observados e valorizados. Eu chamo a atenção disso, irmão, sabe por quê? Porque aparentemente alguém poderá pensar, quando Barnabé quis levar João Marcos lá para essa segunda viagem e Paulo disse não, ele não vai porque ele nos abandonou no início do caminho e não é justo que ele nos acompanhe agora, pode dar a impressão de que Paulo não queria oportunizar novas pessoas, e não é isso. Tanto não é que ele chama Silas para acompanhá-lo. Então ele tem a visão sobre Silas e aqui ele demonstra também que ele tem um olhar para novos valores surgindo no meio da igreja. Quem é esse novo valor? Timóteo. Nós precisamos também, irmãos, o que Paulo está nos ensinando, é olhar as virtudes e os valores dos irmãos. Sabe por quê? Porque todos temos dons. Aquele jovem chamado Timóteo, ali estava servindo a Deus, tanto na cidade de Listra como na cidade de Derbe, mas ele poderia ficar para sempre ali. Ele poderia ficar se não tivesse esse olhar acurado, cuidadoso, de reconhecer, despertar e oportunizar vocações, ele poderia ficar sentado num banco da igreja para sempre, se sentindo uma pessoa apenas e tão somente que senta para cultuar, mas não se levanta para servir. O apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina que a igreja precisa ter esse olhar e oportunizar, dar oportunidades. Sabe por quê? Porque aquele jovem Timóteo também precisava até mesmo de confirmações. De repente, e nós vamos entender que sim, de repente ele estava naquela dúvida, puxa, eu posso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais, mas puxa, ninguém fala nada, então vamos fazer aqui o feijão com arroz, aqui todo dia, todo trabalho, todo domingo, mas eis que ele precisa também de uma confirmação. João Calvino, quando ele fala sobre vocação ministerial, ele fala sobre dois chamados. Ele fala sobre o chamado externo e o chamado interno. O chamado interno é quando a pessoa se sente chamada, vocacionada, preparada para o envolvimento maior na obra. Esse é o chamado interno, que Deus faz no coração daquele vocacionado. Mas João Calvino fala de um segundo chamado, que é o chamado de reconhecimento externo, quando a igreja como tal reconhece. E isso precisa estar bem alinhado e bem casado.
É isso que nós estamos vendo aqui. Aquele menino tem valores, aquele menino tem virtudes, aquele menino quer voar, ele quer bater asas, mas falta uma confirmação, falta um olhar. E esse olhar vem do apóstolo Paulo. Paulo mesmo, irmãos, no passado havia sentido na pele isso. Vamos nos recordar que quando Paulo foi convertido ao Senhor no caminho para Damasco, ele foi até Jerusalém. E apenas dois o olharam assim, Pedro e Tiago, e olhe lá, eles eram os líderes da igreja, tinham mais a que receber mesmo. Mas Paulo não se agregou aos demais, porque os demais não o receberam bem. Então, eu fico a imaginar o impacto que isso causou na vida de Paulo. De repente ele podia dizer assim, puxa vida, eu me enganei, eu pensei errado, eu imaginei uma coisa, era outra. O que acontece com ele? Ele volta para a sua cidade natal, ele volta para Tarso. E o que ele faz em Tarso? Senta num banco de uma igreja. Quem lembra-se de Saulo? Barnabé. Quando a igreja explode, o evangelho explode em Antioquia, Barnabé vai até lá e diz, puxa, tem alguém que vai me ajudar bastante aqui. Ele viaja até Tarso e chama Saulo, e Saulo torna-se o maior dos missionários do Novo Testamento, porque Barnabé teve esse olhar de despertar e oportunizar. Muito provavelmente, irmãos, Paulo pegou isso de Barnabé. Paulo, então, agora vê aquele valor, ou aqueles valores naquele jovem e diz, vamos, você vai me acompanhar. Precisamos, irmãos, ter esse olhar de perceber as virtudes, as qualidades do outro. E alguém poderá pensar, mas reverendo, Timóteo estava preparado? Claro que não. E aí a gente pergunta, quem está? Quem está 100% preparado, que não precise de uma oportunidade, que não precise ser lapidado? Quem? Todos precisamos, irmãos. Mas precisamos que alguém olhe, precisamos que alguém perceba, precisamos que alguém oportunize, é necessário que haja reconhecimento. Nós precisamos ter esse olhar de perceber, reconhecer, despertar e oportunizar. De repente, uma pessoa com uma oportunidade, ela aproveita aquela oportunidade, ela demonstra valores, ela demonstra qualidades, e no decorrer de uma jornada, ela vai despertando mesmo. Ou o contrário também pode acontecer, ela é oportunizada e vai dizer, olha, de fato não é isso, ou de fato é isso que eu quero. Oportunizar. O que acontece com Timóteo? Timóteo, ele é oportunizado e ele segue na viagem. Agora, olha que interessante. Timóteo acompanha Paulo em toda essa viagem aqui. Mas você não vai ver o nome de Timóteo no decorrer dessa viagem. Lucas não o apresenta. Lucas apenas diz que ele foi. Mas nas viagens seguintes, nas idas e vindas, não aparece. O foco do narrador passa apenas e tão somente a Paulo e Silas. Timóteo não aparece nessas viagens no texto, mas ele esteve acompanhando essa dupla, que não era mais dupla e sim um trio, por todos aqueles 3 anos. E depois, já no final da sua vida, Paulo já escreve então a esse jovem pastor Timóteo. Ele escreve 2 cartas, aconselhando. Paulo já está no final da sua vida e é uma carta, irmãos, que revela um carinho emocionante. Depois os irmãos poderão ler com muita calma aquela carta. E os irmãos, quando os irmãos forem lerem, eu digo aos irmãos o seguinte: coloque na sua mente, ao ler essas 2 cartas, que trata-se de um homem idoso, abandonado, largado, num lugar frio. Ele sabe sim que dali ele não sairá vivo, ele sabe disso, e ele está escrevendo uma carta a esse jovem pastor. Aliás, 2. Os irmãos vão se emocionar quando Paulo escreve a esse jovem pastor e diz assim:
procura vir ter comigo depressa, vem antes do inverno, porque todos me abandonaram. Fulano foi para tal lugar, outro foi para tal lugar, eu estou sozinho. Traz os livros, eu preciso manter a minha mente ocupada. Traz os pergaminhos, traz a capa, o inverno vai chegar, eu preciso de abrigo. É um pai idoso escrevendo: filho, olha para mim. Aquele mesmo olhar que Paulo teve para com Timóteo, ele quer que Timóteo tenha para consigo. Nunca perca esse olhar. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, não é apenas essa visão ministerial de reconhecer, despertar e oportunizar vocações, mas é também um olhar, irmãos, que transmite uma visão ministerial conciliadora e pacífica. Conciliadora e pacífica. Volte o seu olhar para o verso de número 3. O verso de número 3 diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Qual é o caso de Timóteo? Timóteo, ele tem uma mãe judia, então ele é judeu, metade gentio. Então, se ele vai acompanhar Paulo, Paulo conhece muito bem os judeus. Na primeira viagem missionária, Paulo sofreu muito com os judeus. A igreja de Antioquia sofreu muito com os judaizantes. Paulo sabe que os judeus são carne de pescoço, ele sabe disso. Então, se ele está vendo aquele menino com valores, com virtudes, com vocação ministerial, e ele vai oportunizá-lo, ele tem um cuidado de chamar aquele menino e falar: menino, você foi circuncidado? Não. Então vamos praticar o ato da circuncisão agora para evitar problemas maiores. Então observe bem o olhar de Paulo para que aquele ato de ser circuncidado levasse pacificação e evitasse problemas futuros na igreja. Essa circuncisão, irmãos, de Timóteo, por ser ele judeu, não ocorrera antes porque o pai gentio não permitiu. A mãe judia, como a mulher no passado não tinha vez nem voz, ela não se impôs à tradição judaica no filho. O pai, como tal, não queria. Então, observe que isso deu litígio até mesmo dentro de casa. Imagine na igreja. Então, ele tem essa percepção de que a igreja precisa caminhar em paz e que qualquer coisa poderia ser um problema, um entrave, um obstáculo à pregação do evangelho ou à entrada do evangelho ou à oportunidade do evangelho ou da pregação do evangelho e do testemunho. E que qualquer coisa poderia fazer com que os judeus se inflamassem contra a pregação do evangelho e aquela equipe missionária. Então, ele não impõe, ele não obriga Timóteo a isso, mas ele fala: Timóteo, vamos fazer isso. O que ele está demonstrando com isso, irmãos? Ele está demonstrando um olhar, uma visão ministerial de conciliar as coisas, de evitar problemas, de trabalhar o ministério de forma mais pacífica possível, quanto dele dependesse. Então, Timóteo aqui, irmãos, não está sendo obrigado, mas ele entende, até porque lhe é direito, por parte de mãe, a circuncisão. Como bem sabemos, irmãos, no Velho Testamento, a circuncisão era o sinal de que você pertencia a Deus. Então, no Velho Testamento, é esse o momento. Para que problemas fossem evitados, irmãos, ele toma essa decisão. Isso é visão ministerial, de conciliar, de pacificar, de antever problemas, de agir de maneira, irmãos, que antecipe-se a qualquer problema. E isso, irmãos, tem a ver com aquilo que a própria palavra de Deus vai ensinar, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz: evite a aparência do mal. A gente entende, irmãos, e crê que a Bíblia não é um livro de regras, mas a Bíblia é um livro de princípios. E o princípio não é se eu posso ou se eu não posso, é evita, meu querido.
vai dar a aparência do mal, às vezes nem é mal, mas vai dar a aparência do mal, evite. É o que Paulo está fazendo e ele leva isso na sua visão ministerial. Ele fala isso não apenas a Timóteo, vamos fazer essa circuncisão agora para evitar problemas. A igreja de Tessalônica, ele tem o mesmo procedimento. O que é isso? É uma visão ministerial. É melhor nós nos anteciparmos. Essa antecipação, essa visão ministerial, irmãos, vai desarmar, vai antecipar, vai pacificar, vai tirar o foco de problemas futuros e vai orientar o foco na pregação do Evangelho. Aí os judeus não teriam do que questionar. Uma visão ministerial. Na igreja nós também devemos ter o desenvolvimento dessa visão, irmãos, de antever problemas, de nos anteciparmos a problemas e já agirmos de forma antecipada para que o inimigo não utilize-se daquilo para perturbar a paz da igreja. Uma terceira lição que nós aprendemos ainda dentro desse texto, irmãos, na questão da visão ministerial do apóstolo Paulo, é que ele também revela preocupação com o ensino nas igrejas. Ele revela grande preocupação com o ensino nas igrejas. Volte o seu olhar para o verso de número 4. E o verso de número 4 nos diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Vamos nos lembrar desse episódio. Quando Paulo estava fazendo a primeira viagem missionária, ele e Barnabé, essa viagem que durou aproximadamente 12 meses, segundo os historiadores, quando eles retornam para a igreja de Antioquia, a igreja está em polvorosa. E qual foi o motivo daqueles problemas lá na igreja? Os judaizantes que saíram de Jerusalém e subiram até Antioquia começaram a dar ensinos diferentes dos ensinos do Evangelho. Quando eles começaram a dizer, não basta crer, vocês precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam ser circuncidados para poderem ser salvos. E a igreja estava empolvorosa por conta disso. Paulo e Barnabé retornam da viagem e eles vão então tentar dissuadir a igreja e os judaizantes desse erro doutrinário e não tem conversa. Então o caminho foi, eles iriam até Jerusalém, iriam consultar a igreja mãe, os presbíteros, os líderes da igreja, e o que aquilo fosse decidido seria o padrão para as igrejas. Eles fazem. E a decisão, conforme nós vimos no Concílio de Jerusalém, foi: não precisa de nada disso, a obra de Cristo é completa. Mas eles precisam buscar a santificação na vida. Essa decisão é levada para Antioquia e a igreja fica em paz. Essa mesma decisão, irmãos, o que Paulo está dizendo, é que ela não é uma exclusividade para a igreja de Antioquia, é um padrão para o Evangelho de Jesus Cristo. É um padrão para as igrejas de Jesus. Observe bem que ele não está em Antioquia, ele está em outra localidade. Ele está viajando, ele está em outro lugar, ele está nas cidades de Listra e Derbe. Nesse caso aqui, está nos dizendo que por onde ele ia, ele levava embaixo do braço essa preocupação doutrinária. Então, observe bem a preocupação dessa visão ministerial do apóstolo. A saúde da igreja de Cristo passa pelo ensino verdadeiro das Escrituras. Sem isso não há paz. Então ele cuida da visão ministerial, de antecipar problemas ao circuncidar o pastor Timóteo, mas a preocupação dele vai além, é com o ensino. Olha, nós precisamos partir daqui. As regras do judaísmo não têm vez no cristianismo. Elas foram todas abolidas, elas não têm valor em relação à salvação. A decisão do Concílio de Jerusalém, irmãos, não ficou restrita à igreja de Jerusalém e à igreja de Antioquia, de forma alguma. Ela deveria ser observada por
todas as igrejas de Cristo. Preocupação com o ensino. Existe, irmãos, muitos lugares e muitos líderes que não têm esse zelo com aquilo que é ensinado, aquilo que é falado, aquilo que é pregado e, sobretudo, não há zelo com aquilo que é cantado nas igrejas. Qualquer coisa é aceitável. Qualquer musiquinha bonitinha que tenha um ritmo bacaninha, vale porque é bonitinho. Vale porque é fulano quem gravou. Vale porque está vendendo bastante, está nas rádios e está em todo lugar, está nas mídias. Alto lá, alto lá. Não pode ser assim. Quando nós observamos, irmãos, as Escrituras, sobretudo o saltério dos judeus, o livro dos Salmos, nós vamos observar, irmãos, que o que está escrito ali, e tudo aquilo é canção, são 150 canções, 150 salmos. Aquilo, eles cantavam o que eles criam. O canto é a fé cantada. Então nós não podemos sair por aí cantando qualquer coisa, falando qualquer coisa, só porque é bonitinho. E não há e não tem havido entre muitos líderes e igrejas esse zelo com o que é cantado. Afinal de contas, o que é que eu estou falando em forma cantada? Ao cantar, irmãos, o povo de Deus expressa a sua fé. Então, se eu estou cantando algo que não tem respaldo bíblico, eu estou cantando contra esse Deus revelado. A gente não vê isso em Paulo, a gente vê em Paulo uma preocupação com o ensino. Paulo tem uma grande preocupação porque a falta do ensino, irmãos, vai gerar crentes fracos na fé, sem conhecimento doutrinário, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento real das Escrituras. E nós vamos ver no decorrer dessa segunda viagem missionária que até mesmo um grande e poderoso pregador foi chamado à atenção porque o seu ensino bíblico não era completo. Eu estou me referindo ao pastor Apolo, que foi ouvido por um casal muito querido, um casal querido pelo apóstolo Paulo, o casal Priscila e Áquila. Quando aquele casal foi ouvir o jovem pastor Apolo, que pregava muito bem, tinha uma voz maravilhosa, mas o ensino dele não era completo. Ao final da pregação, o casal falou: pastor, vamos comer um frango lá em casa depois da escola dominical? Eu fiz uma maionese maravilhosa e durante aquele frango com maionese do domingo de manhã, eles ensinaram ao pastor dizendo: reverendo, o senhor precisa compreender melhor a totalidade do evangelho. Ensino. Com quem Priscila e Áquila tiveram esse zelo? Eles aprenderam esse zelo com quem? Com o apóstolo Paulo. Nós precisamos desenvolver esse mesmo zelo no ensino das Escrituras. Há que se ter, irmãos, essa visão ministerial da doutrina que é ensinada e pregada dentro das igrejas. Esse zelo, irmãos, não pode morrer. Essa visão não pode faltar no seio da igreja de Cristo. Lá em Oséias, o Deus já falou por meio do profeta: o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. E Paulo não queria isso para as igrejas as quais ele ajudou a fundar. Disse: não, vamos levar isso aqui. Revela, irmãos, uma grande preocupação com aquilo que é ensinado. Sabe por que o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Paulo está nos ensinando que nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder tem autonomia por si mesma, por si mesmo, a mudar o ensino das Escrituras. Ninguém tem essa autonomia. Igreja não tem essa autoridade. Pastor não tem essa autoridade. Essa autoridade é conciliar. Foi Deus quem concedeu. Então, daí a necessidade de se firmar a igreja no mesmo ensino.
um padrão das Escrituras. Paulo, quando escreve também a esse jovem pastor Timóteo, mais adiante, ele fala: mantém o padrão da sã doutrina, mantenha esse padrão, não mude, não altere. Não temos essa autonomia, não temos essa autoridade. Nós estamos vivendo, irmãos, aqui na cidade de São Paulo, um momento um tanto difícil. Existe um grande líder aqui na cidade de São Paulo que, de fato, no passado, há cerca de 20 anos, demonstrou, de fato, muito zelo pela pregação, pelas Escrituras, mas nesses últimos 10 anos estamos percebendo desvios doutrinários gravíssimos. Ele continua pastor, continua líder, continua tendo milhões de views, mas cada domingo que aquele homem está pregando e abrindo a boca, o inferno está se alegrando com o que sai dos seus lábios. O anticristo está dentro das igrejas, já. A deturpação do Evangelho de Cristo, da pregação da palavra de Deus, está correndo a passos largos, está varrendo as igrejas, porque essas pessoas se julgam no direito de mudar o ensino e de mudar o Evangelho. Esse tal pregador, depois os irmãos poderão ver, pelas próprias indicações que eu falarei aqui, e não citarei nomes, ele afirma não crer num Deus justo. Ele afirma não crer num Deus que castiga o pecado. E a igreja dele está cada vez mais recebendo mais membros. Fora outras coisas que é inviável eu falar aqui. Mas os irmãos pesquisando, os irmãos vão ver. Isso, irmãos, tem atraído pessoas, mas não tem povoado a eternidade. A igreja e nenhum pastor, nenhuma convenção, nenhum presbitério, absolutamente ninguém tem o poder, a oportunidade, a autonomia para mudar o Evangelho do Senhor. O que está ocorrendo em muitas igrejas, irmãos, é uma espécie de sincretismo religioso. Tudo pode, é uma mistura. Você coloca num liquidificador abacate, banana, maçã, carne seca, feijão, feijoada, peixe, bate tudo e põe para o povo achar que é normal. É o que tem ocorrido em muitas igrejas. A identidade da igreja, irmãos, deve convergir para a excelência, para a supremacia e total suficiência da perfeita obra de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. A visão ministerial de unidade na doutrina, o zelo por aquilo que é ensinado, sim, na igreja. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, irmãos, essa visão ministerial do apóstolo que nós estamos falando, que nós precisamos também ter, irmãos. A preocupação do apóstolo e o seu zelo por Cristo e sua igreja levaram-no a empreender uma viagem longa, extenuante, perigosa, arriscada, mas ao mesmo tempo marcante. O zelo dele. O seu olhar revelou sensibilidade para perceber valores ministeriais no jovem Timóteo. Antecipou possíveis desavenças com os judeus ao circuncidá-lo antes do início da viagem e priorizou uma orientação didática e doutrinária que pautaria o trabalho evangelístico nas novas comunidades eclesiásticas. É uma visão ministerial, é um padrão ministerial. Esse padrão, essa visão, irmãos, devem permanecer para a saúde da Igreja de Cristo. Oportunizar, revelar, dar oportunidades para que os dons se manifestem. Todos eles. Todos eles.
Revelar também, irmãos, um zelo para que antecipemos problemas e já cuidemos antes de ele virar um ovo que possa crescer, chocar e dar vida. E sobre todas as coisas, uma visão ministerial que jamais abra mão do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Essa visão, essa tríplice visão ministerial, irmãos, nós devemos orar por ela. Devemos, como igreja de Cristo, ter esse mesmo zelo que o apóstolo revelou nessa pequena passagem que Lucas descreveu em apenas 5 versículos. Sabe qual é o resultado disso? Como diz o verso de número 5. A igreja vai crescer, irmãos. Essa narrativa de Lucas nos diz que quando isso ocorreu, a igreja foi crescendo em números. Observemos bem, irmãos, que crescer em números não deve ser propósito da igreja de Cristo. Não deve ser. O número é consequência, não objetivo. Consequentemente, irmãos, vai crescer, vai prosperar. E isso não está em Paulo, isso está em Deus. Ele mesmo disse, depois, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele fala: quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não vem de Paulo e não vem de Apolo. É o Senhor. Sabe por quê? Porque a obra não é de Paulo. Porque a obra não é do Apolo. A obra é do Senhor da igreja. É Ele quem abençoa. É Ele quem faz frutificar. E Ele o fará. Como diz a Bíblia, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Tenhamos, pois, irmãos, essa visão ministerial, lutemos por essa visão, oremos por essa visão. Vamos oportunizar, vamos antecipar soluções, mas sem abrir mão jamais da pregação cristalina do Evangelho do Senhor. Que assim Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.